Olá, eu sou o Macorati e nesta semana nós vamos concluir os fundamentos da LINQ, apresentando os operadores de conversão as enumerable, as carryable, cast e of type. Então nós vamos iniciar com o método asEnumerable, que é usado para converter o tipo específico de uma determinada lista em seu tipo equivalente e enumerable. Aqui está a sintaxe utilizada aqui no método asEnumerable. Tsource representa o tipo dos elementos e source aqui é a sequência que nós vamos tratar como um enumerable. E o retorno vai ser um enumerable do tipo, que vai conter os elementos da sequência entrada. Então esse método ele não tem nenhum efeito além de alterar o tipo da fonte de dados em tempo de compilação de um tipo que implementa enumerable no próprio enumerable de T. Então, como exemplo, nós temos aqui um array de inteiros. Então basta eu, a partir da coleção desejada, aplicar um método asEnumerable. Então eu vou ter aqui um enumerable dos tipos definidos aqui no array. E aí basta eu iterar o resultado. Aqui é um exemplo usando um array de inteiros, aqui uma lista de string. Aqui eu estou usando um list de T. Da mesma forma, basta eu aplicar o método asEnumerable e iterar um resultado. Então vou abrir aqui o projeto no Visual Studio 2022 e mostrar isso na prática. Então, um array de inteiros. Para mim obter o resultado fazendo a conversão para enumerable, basta eu definir aqui a minha fonte, que é meu array de inteiro, que eu defini com o nome de número, e usar o método aqui, asEnumerable. Então observe que agora eu vou ter como resultado um enumerable do tipo inteiro, enquanto que número aqui originalmente era um array de inteiros. Aí basta eu iterar aqui e exibir o resultado. Executando, você vai ver exatamente o resultado esperado, convertendo um array de inteiros para um enumerable de inteiros. Da mesma forma, eu posso definir uma lista de strings. Então agora, países é uma lista do tipo string. Aqui eu vou definir a minha fonte de dados, que é uma lista de strings, e aplicar o método asEnumerable. O resultado, vai ser um enumerable de string. E aqui, se eu executar, eu vou ter aqui a minha lista sendo exibida. A sigla dos países que foram definidas aqui na minha lista de string. Então é muito simples esse método. Então, continuando, vamos tratar agora com o método asCarryable. Ele converte um enumerable em um eCarryable. Então, a sintaxe é essa, é bem simples. Eu tenho uma source, que é uma sequência que eu quero converter para um eCarryable, e ele vai me retornar um eCarryable, que representa a sequência entrada. Se source for null, eu tenho um argumento no exception. Então, aqui só para relembrar, eu vou destacar as principais diferenças entre enumerable e eCarryable. Vamos começar destacando enumerable. Enquanto consulta informações no banco de dados, o tipo enumerable vai executar uma consulta select no lado do servidor, carrega os dados na memória do cliente, então filtra os dados. Aqui eu tenho mais trabalho, essa operação é mais lenta. Os métodos de extensão suportados por enumerable usam objetos funcionais. E o uso recomendado de enumerable é consultar dados a partir de coleções em memória, como list e array. Já o eCarryable, enquanto ele consulta informações do banco de dados, ele executa uma consulta select no lado do servidor e já aplica os filtros. Aqui eu tenho menos trabalho, é mais rápido. Então os métodos de extensão suportados por eCarryable, eles usam objetos expression, ou seja, árvore de expressão. E o uso mais recomendado para eCarryable é consultar dados a partir de coleções que não estão na memória, como banco de dados, remotos, serviços, realizar paginações, etc. Então essas seriam as principais diferenças entre enumerable e eCarryable. Então continuando, aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho uma lista de inteiros e aqui eu estou usando a fonte de dados e estou aplicando o asCarryable para converter o resultado para um eCarryable de inteiro. E eu posso obter também a árvore de expressão, imprimindo aqui o node type da árvore de expressão e também o tipo da árvore de expressão. Então, expression aqui representa uma expressão lambda fortemente tipada, ou seja, é um fragmento de código que pode ser avaliado para um único valor, objeto, método ou namespace.
Então, as árvores de expressão, eles representam um código em uma estrutura de dados semelhante a uma árvore, onde cada nó é uma expressão. Então, aqui eu tenho um exemplo onde eu estou convertendo para iCareable, e aqui, ó, depois da conversão eu posso obter aqui o node type da árvore de expressão e o tipo da árvore de expressão. E aqui eu estou iterando no resultado para exibir aqui os números da minha lista. Um outro exemplo de uso de iCareable é este aqui, onde eu estou definindo, ó, um array de inteiros. Aí eu estou usando o método asCareable para converter para um iCareable, e a seguir eu estou usando, olha, a classe Careable. Essa classe, ó, ela fornece um conjunto de métodos para consultar a estrutura de dados que implementam o iCareable. Como o resultado aqui vai ser um iCareable, eu posso aplicar esses métodos no resultado. E aí eu vou obter aqui, ó, esses resultados. Então eu estou usando os métodos average, sum, count, max, min da classe Careable, que eu posso aplicar no resultado aqui, ó, porque isso aqui me retorna um iCareable. Então, depois eu posso exibir esses resultados como eu vou mostrar a seguir. Então, retornando aqui, ó, para o nosso projeto, vamos definir a lista de números inicialmente, ó, é um list de int, e aqui o resultado, vou definir assim, var resultado da conversão, vou aplicar aqui a minha fonte e vou dar as Careable. E aqui eu posso, olha, em cima de resultado, obter a expression, ó. Note que ele me colocou automaticamente aqui, ó, o namespace System Link Expression, para mim tratar com essa expressão. E aí eu posso exibir o node type da árvore de expressão e o tipo da árvore. E também vou exibir o resultado, iterando aqui, ó, em resultado com um laço for each para exibir os números. Então, ó, executando aqui, ó, eu vou ter, olha, o node type da árvore de expressão, o tipo da árvore de expressão e aqui, ó, a minha lista de números. Então aqui, ó, eu partir de uma lista de t para um iCareable, uma lista de int, né, para um iCareable de int. Como o iCareable ele trabalha com árvores de expressão, eu posso também fazer esse tratamento obtendo aqui, ó, o expression, o node type e o tipo da árvore. Então, no segundo exemplo, eu vou partir de um array de números, olha, e aqui eu vou fazer assim, ó, eu posso fazer assim, var resultado igual números as Careable. Então, o resultado aqui, ó, é um iCareable de int. Então eu posso agora usar a classe Careable. Careable, vou usar o método sum e vou aplicar no meu resultado e vou ter aqui a soma. Posso fazer isso para outros métodos de Careable, olha. E aí basta eu exibir aqui os valores. Vamos definir aqui a média também, que eu esqueci da média. Média igual Careable, average, resultado. Pronto. Aqui ele está me dando um alerta que aqui, ó, o tipo é double. Então, executando aqui, ó, eu tenho um exemplo onde eu estou usando aqui o iCareable, que eu converti, ó, usando o método asCareable, e usando a classe Careable, eu tenho acesso aos métodos que eu posso aplicar ao resultado, porque ele é do tipo iCareable. Então eu tenho aqui, ó, quantidade, a soma, a média, o mínimo e o máximo, obtidos aqui a partir desta coleção de números. Então, continuando agora, olha, nós vamos para o próximo método, que é o cast. Então, esse método ele tenta converter os itens de uma coleção no outro tipo e vai retorná-los numa nova coleção que vai conter esses elementos convertidos por tipo especificado. Então, ó, tá aqui a sintaxe. Então, ó, source contém os elementos que eu quero converter e tresult é o tipo no qual eu quero converter os elementos. Ele vai me retornar um enumerable do tipo. E se source for null aqui, ele vai lançar um argumento no exception. Esse método é bem simples, olha. Aqui eu tenho um exemplo, tem um array list de números. Estou dando um cast, ó, na minha lista e estou definindo o tipo int. E ele vai fazer a conversão. Aqui, se eu tentar, por exemplo, incluir um novo item na lista aqui, mas de um tipo diferente, quando eu tentar fazer a conversão aqui, ó, eu vou ter uma exceção do tipo invalidCast exception. Então vamos abrir aqui o Visual Studio 2022. Vamos aqui definir a nossa array list, ó. Então, ó, lista é uma array list onde eu defini aqui alguns números inteiros. Então aqui eu vou dar um var resultado igual. Vou pegar minha lista e vou dar um cast, ó, para int. Aí eu vou iterar nesse resultado. Então, se eu executar, eu vou ter o resultado esperado, ó. Eu
partir de um ArrayList, resultado é um enumerable do tipo para o qual eu dei o cast. Agora, se eu tentar incluir aqui, nessa coleção, eu posso fazer isso aqui, vou dar uma lista, vou dar um add e vou incluir aqui, o ArrayList ele suporta objetos de diversos tipos, né? Então, incluindo aqui um tipo string. Se eu tentar executar aqui, eu vou ter um invalid cast exception. Aqui isso está sendo possível colocar aqui, porque isso só vai ser avaliado em resultado quando eu fizer a iteração, né? Aqui, em resultado, eu não tenho o resultado da conversão. Observe que eu não tenho acesso a resultado, olha lá, Então, aqui eu tenho a execução adiada. Isso vai ser executado quando eu iterar aqui. Então, incluindo isso aqui na lista. Então, eu tenho um tipo diferente de int. O cast me lança essa exception, Deixa eu executar novamente. Olha aqui. O enable to cast, o objeto string para int. Então, esse método lança essa exception, quando a conversão não é possível, né? E agora, concluindo, nós temos o método ofType. Esse método ele é usado para filtrar dados de um tipo específico de uma fonte de dados com base no tipo de dados que nós passamos para esse operador. Ele opera um pouco diferente de cast. Ele tem uma sintaxe parecida. Eu tenho aqui essa sintaxe, source vai conter os elementos que eu quero converter para tResult e tResult é o tipo no qual os elementos deverão ser convertidos. Ele vai retornar um enumerable de t e vai lançar um null argument exception se source for null. Então vamos ver um exemplo aqui para a gente entender como que funciona o ofType. Eu tenho uma lista de objetos, Então aqui nessa lista de objetos, eu tenho uma lista de objects. Então eu posso colocar aqui, string números. Tenho dois tipos de dados nessa lista de objetos. Então o que faz o método ofType? Eu defino o tipo com o qual eu quero filtrar os elementos dessa lista. Por exemplo, eu pego a minha lista, dados, que eu chamei de dados, né? ofType e o tipo que eu quero filtrar. E dou um toList aqui, Dados int vai me retornar somente os tipos de dados que eu defini aqui, Vai me retornar somente os inteiros. Se eu colocasse string aqui, ele me retornar somente as strings. Percebeu? Ele é usado para fazer um filtro com base no tipo de dados, quando eu tenho esse cenário. Eu posso também, aplicar em ofType um filtro. Por exemplo, aqui eu quero que ele aplique esse filtro nos inteiros, aonde os elementos aqui inteiros sejam maior que 30. Aí eu dou um toList e eu vou ter o filtro conforme foi especificado aqui nessa consulta. Então vamos ver isso na prática, abrindo aqui o nosso projeto, removendo o código do exemplo anterior. Então vamos definir a nossa lista de objetos. Então é um list, que eu chamei de dados, é uma lista de objects. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu quero filtrar, vou chamar dados int, eu quero filtrar somente inteiros. Então, a minha coleção, vou usar ofType e vou definir o tipo, int. Aqui, posso dar um toList, que nós já vimos, né? E aí eu vou iterar na coleção. Você vai ver, que ele vai me retornar aqui somente os elementos inteiros. Olha aqui, Se eu mudasse o tipo aqui, por exemplo, eu quero somente string. Então aqui, vamos colocar var aqui para a gente ser mais flexível no código. Então agora, olha, eu tenho somente as strings, tá vendo? Da minha lista de objetos. Então o ofType ele opera dessa maneira. E eu posso também, aplicar aqui uma consulta, né? Por exemplo, eu quero filtrar os inteiros e ainda eu quero filtrar esses inteiros no seguinte critério. Usando uma expressão lambda, quero os números maiores do que 30. E aqui eu vou dar o toList. Vou colocar maior ou igual. Então agora, quando eu executar, eu vou ter esse resultado, 50, 30, 40. 50, 30, 40. Que são os maior ou igual a 30. Então a sintaxe de consulta para o ofType pode ser definida assim, from nome em dados, where nome is string, select nome. Aqui estou filtrando somente os elementos do tipo string. Então essa seria a sintaxe de consulta. E para concluir, vamos reforçar aqui que cast ele vai tentar converter os elementos e se ele não puder fazer isso com qualquer um dos elementos, ele vai lançar um invalid cast exception. E ofType ele é usado para filtrar, retornar apenas os elementos do tipo especificado. O restante dos elementos na sequência é ignorado e não é incluído no resultado. Essa é a diferença entre os métodos cast e ofType. Então com isso nós concluímos aqui essa sequência de vídeos apresentando os fundamentos da LINQ.